Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Fechando aqui a semana, sexta-feira, 17 de julho de 2026, trazendo neste devocional que significa uma entrega sincera ao Senhor, amanhecendo mais um dia em oração, em busca, nesta entrega sincera, trazendo para a configuração do meu software e levando a vocês, nos tirando do padrão deste mundo. Porque a Bíblia afirma: não conformeis com o padrão deste mundo. Se diz não conformeis, é porque existe o padrão. E lógico que muitas outras passagens bíblicas confirmam exatamente isso. Assim como ontem, a palavra da armadura de Deus em Efésios 6 falou sobre apagar os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, os dardos se precisa apagar porque eles existem. Mas hoje viemos e vamos trabalhar em um salmo, Salmo 59, no verso 16, que ali trata-se de uma perseguição de Saul a Davi, onde Davi escapa de Saul através de Mical, e Mical era a própria filha de Saul, que por obediência, por estratégia, ela ajuda o marido, que é o seu atual sacerdote, que já começamos a entender por aqui, porque se ela casou com Davi naquela ocasião, então Davi assumiu o sacerdócio sobre ela. Então, primeiro, ela deveria realmente, assim como ela fez, cuidar, zelar do seu marido e não ser obediente ao seu pai, que fez de tudo para que ela o entregasse ao seu marido. Ou seja, já começamos a aprender, principalmente as esposas e também aos maridos, que a prioridade da vida de cada um, o qual você tem que proteger, o qual você tem que cuidar, o primeiro é o teu cônjuge, é o teu marido ou a tua esposa. O glória, como a palavra nos ensina, meus irmãos. E aqui vai falar sobre essa questão de perseguição, e o verso diz: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Vamos orar? Em nome de Jesus, glória a Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, mais um dia debruçado no seu texto, levando aos meus irmãos uma forma de vida alinhada ao teu evangelho e que a mim mesmo, Senhor, eu possa interiorizar esta palavra, eu possa compreendê-la, levar aos meus irmãos ou trazer aqui de tantos anos atrás, de 2.800 anos mais ou menos, Senhor, para, de uma forma exegética, trazendo para o século XXI, para que eu e os meus irmãos compreendamos como nos comportar em meio a perseguições, como ter estratégia de vida espiritual para que tudo nos vá bem aqui nessa terra. É o que eu lhe peço, é o que eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então aqui vai falar assim: eu, porém, cantarei a tua força. O que diz aqui? Olha, desde o verso 1 do Salmo 59, a Bíblia diz: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários.
Pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Irmãos, então não se preocupem se você estiver na posição correta de vida, se você não estiver na transgressão ou no caminho errado, ou se você realmente não tiver nem ou não estiver ali naquela ocasião sobre aquele fato daquela perseguição em pecado, se você, ou seja, se você estiver sendo injustiçado, porque ele diz aqui, ó, sem culpa minha, eles se apressam e investem, desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Então, se não é você que está praticando a iniquidade, se não é você que está transgredindo a lei do Senhor, se não é você que nem naquela ocasião não está em pecado, e mesmo assim querem te perseguir, querem te matar espiritualmente, que a gente trazendo para o século XXI, porque aqui realmente Davi estava sendo perseguido para a morte mesmo, por Saul ter aberto uma lacuna de inveja sobre Davi. Mas o que temos que entender, trazendo para nós aqui hoje, é que eu, porém, e você, porém, em qualquer ocasião como estas, como somos perseguidos aqui nessa terra, como somos, de repente, as pessoas estão criando contendas sobre nós, as pessoas estão criando difamações, falando difamações injustamente, e você está na posição. Se você não estiver na posição, mesmo sem o pecado sobre aquela ocasião, sobre a transgressão ou sobre essa iniquidade, independentemente, você tem um Cristo em você que te faz santo. E santa é a presença do Senhor na sua vida e na minha vida, para sermos vencedores com Cristo Jesus na nossa vida. E aqui ele vai dizer exatamente assim: eu, porém, cantarei a tua força. Para a gente falar sobre a força do Senhor, eu me lembrei aqui sobre Isaías 40, do verso 29 em diante. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. De repente, eu e vocês estamos cansados, mas quem multiplica as forças em nós é o próprio Senhor. Seja você jovem ou eu jovem, mas olha que ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então coloque o Senhor em oração, em presença, em louvor, cantando a força do Senhor sobre a sua vida. Porque de repente, se você colocar a sua força, vai dar errado. Porque a força do Senhor é a gente entender todo o contexto bíblico e ser obediente conforme legalidades. Aqui Mical se comportou como Davi como marido, sendo sacerdote dela. Então ela protegeu o sacerdote dela, em detrimento do perseguidor aqui ser o seu próprio pai. E aqui na sequência diz:
pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Irmãos, ter misericórdia com o próximo, aqui Jeremias, em Lamentações, no capítulo 2, no verso 22 e 23, nos dá uma ideia. Desculpa, no verso 22. Nos dá uma ideia sobre isso. Desculpa, 3, 22 e 23 mesmo. Nos dá uma ideia sobre isso. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Ter misericórdia, meus irmãos, é a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Falar, olha, se tem uma área ou outra da minha vida, se eu não sou perfeito, se eu vim nesta vida, na raiz de Adão, que o último Adão teve que vir para me resgatar e fazer-me entender que em mim só há perfeição, só não há pecado com Cristo na parte do Espírito em mim, mas esta carne é natureza pecaminosa. Então eu tenho que ter misericórdia do outro, porque eu careço de misericórdia de todos, inclusive do nosso Senhor, nosso Deus. Jeremias diz aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, é o Senhor, trata-se do Senhor sobre esta misericórdia. E se aliançarmos no trono da graça do Senhor a força a Ele, a misericórdia a Ele, eu e você, porém, cantaremos esta força, louvaremos com alegria a misericórdia do Senhor, para que a gente seja protegido no dia da nossa angústia, pois o verso 16 termina exatamente assim: porque tu tens sido alto refúgio, refúgio do alto. Não é você com a tua força, não é você com a tua misericórdia que você pensa que tem. Porque nós, aqui na terra, nós não temos misericórdia, não temos compaixão. Nós, infelizmente, aqui na terra, nós estamos fazendo o papel de acusador sobre a vida do outro. A gente nos enxerga, de repente, como o super crente, o super filho de Deus, de forma que a gente esquece que primeiro que foi Deus que nos buscou, foi Deus que está nos transformando, foi Deus que nos resgatou. Por isso que ali em João 5:39, Jesus estava falando ali, olha, vocês ficam aí estudando as Escrituras para aprender sobre a vida eterna. Olha bem, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, a gente fica ali, aqui, estudando as Escrituras, como ter a vida eterna, sobre qualquer outra coisa, sobre, para buscar a misericórdia para mim, para eu entender sobre isso, ou para o Senhor ter misericórdia de mim, para eu ter a força, ou para o Senhor ser a força em mim. E aqui diz exatamente assim: são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ir a Cristo Jesus é entender assim, como Davi estava passando aqui, que Ele é a força, Ele é a misericórdia, Ele está no alto e o véu se rasgou do alto para baixo.
E Ele é o refúgio, Ele é a proteção. E no dia da angústia, esta proteção virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas o que precisamos entender, contudo, eu e você não quer ir a Cristo para entender sobre ter essa vida eterna. Então, ter essa vida eterna é você estar em Cristo, aliançado em Cristo, e Cristo é a própria palavra. Não só no Novo Testamento, mas de Gênesis a Apocalipse. Tudo aponta para Cristo Jesus. Ele é a tua força. Ele é a misericórdia em você. Ele é o alto refúgio. E no dia da angústia, você só será protegido por Ele. Porque se você confiar em você, você vai abrir um precedente para o orgulho. Assim como está em 1 Timóteo, capítulo 6, que a Bíblia afirma que você, quando tem essa autossuficiência, pensando que é você que é essa força, que é você que é misericordioso, você abre um precedente sobre este orgulho. Você começa a ser um homem orgulhoso, e a Bíblia aqui vai nos ensinar, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. A Bíblia aqui vai nos ensinar, olha bem, todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Então, toda honra, toda força, toda misericórdia é do Senhor, para que o nome dele, de Deus, e a doutrina não sejam blasfemados. Porque senão você vai estar numa igreja e falar, ó, o crente, mas você não entende que tudo trata-se dele. Você tem que falar, olha, toda honra. Não só falar, logicamente, você se comportar, toda honra a Deus. Se ele me buscou, toda honra a ele. Porque senão abriremos esse precedente aqui, olha aqui bem. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito. Porque, irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha o seu bom serviço é crente e amado, e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina, que é você, o super-homem, o super crente, o super filho de Deus, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Ou seja, o cara é, e a mulher é orgulhoso, tem prepotência, pensando que é ele, e nada entende quem tem isso. Nada entende. Mas tem mania por questões e contendas de palavras. Você começa, olha, tantas questões, tantas perguntas, tantas afirmações de você, que você é o sabe tudo, criando contendas sobre a palavra do Senhor, e onde nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas e altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privadas da verdade. Então, fechando este raciocínio, esta verdade, para você não ser privado dela, entenda que nada trata-se de você. Trata-se do Senhor e de todo o contexto bíblico. É por isso que Mical nos ensina aqui que ela deveria proteger o marido, porque ela casou com ele, tornar-se-ão uma só carne, uma só alma, um só espírito. Então, o marido, e você, marido, a sua mulher é parte de você, é a primeira pessoa a você proteger. E Mical nos ensinou aqui. E Davi
nos ensinou que a força, a misericórdia vem do alto refúgio, que o refúgio vem do alto, para que a gente na angústia seja fortalecido. Glória a Deus. Deus abençoe, receba a palavra do Senhor na sua vida, porque a palavra não é minha, a palavra não é tua, não é o que eu acho, não é o que você acha, e sim, Jesus está te esperando para você ter a vida eterna. Glória a Deus. Abraço. Com Deus.